compromisso dos parlamentares fica evidente, por exemplo, nos investimentos. Por meio de um esforço coletivo, o Congresso Nacional aumentou em cerca de 15 bilhões os recursos para investimentos, comparado à proposta inicial vinda do Executivo. Mas é um esforço enorme. Eu não vou dourar a pílula, não é o perfeito, mas é o possível. Aprendemos no parlamento sempre que o possível sempre é próximo do ótimo. Não tinha reparo algum, então é necessário colocar no pretérito perfeito o verbo ter, aí não tinha. Até a última apresentação agora do senhor relator. O senhor relator fez uma alteração no item 2 do adendo, alterando o classificador do resultado primário da ação 00P1 do RP3, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, para o RP2, que são as emendas, as despesas discricionárias, repassando para as despesas discricionárias. Então, só para deixar claro, o governo não tem acordo com essa alteração. E só deixar claro também um segundo dispositivo que disse com toda clareza, em relação fraterna que construí com o relator, o governo, obviamente, ao fim e ao cabo, votará favorável aos PLNs, que são de interesse do governo, e votará favorável ao orçamento. Mas é meu dever, aqui na condição de líder do governo, realçar e ressaltar que neste tema específico não houve consulta ao governo. E ressaltar algo que já disse ao próprio relator na comissão mista de orçamento. O governo tem obrigação de sanção se o corte ao programa de aceleração do crescimento for no máximo até 6 bilhões. Mais que isso, no entender do governo, criará dificuldades para a própria execução do PAC, que é a coluna vertebral, é a coluna dorsal do programa de governo. Esse orçamento para 2024 tem a marca da contradição. Aliás, manifesta há pouco aqui. Nós generosamente aprovamos, não com o voto de mais de 120 parlamentares, esse fundão estratosférico. E, no entanto, na outra ponta tem o déficit zero, tem o arcabouço fiscal, tem tudo o que limita o investimento social, muito mais do que gasto. Tem tudo que amarra um reajuste pela inflação, que fizemos tanta questão de nos dar para as eleições, para os servidores públicos. Tem avanço aqui e ali em relação aos orçamentos anteriores, sem dúvida. A tentativa de reforçar a área social, os programas sociais, a educação, a saúde, há valores que podemos considerar que cresceram, mas daqui a pouco virá o contingenciamento de maneira irreversível. E, claro, toda essa política mais ortodoxa, ela atende ao grande capital financeiro, aos banqueiros e às políticas sociais, que são urgentíssimas nesse país, não se desenvolverão como queremos. Ontem conversei com a ministra Marina Silva e ela estava aflita, com razão, com os cortes no seu Ministério do Meio Ambiente e da crise climática. Sim, há recursos, afinal, para ministérios que também antes não existiam e foi bom criá-los, como dos povos indígenas, recriar o Ministério das Mulheres, reforçar o Ministério dos Direitos Humanos, mas ainda assim eles são muito tímidos, muito insuficientes para o desenvolvimento de políticas públicas. Portanto, esse orçamento, quando se diz que ele é o possível, a gente afirma, nós do PSOL e Rede, que ele podia avançar muito mais. Tem recursos para um programa habitacional, só que o PAC teve muitos recursos retirados. Aliás, de início se pensava em tirar 17 bilhões do PAC, que incorpora, inclusive, várias políticas de cunho fortemente social. Houve uma redução de danos para 6 bilhões retirados do PAC.
Então, nós já estamos alertas para, em aprovando esse orçamento, enfrentar o que virá, talvez já em fevereiro ou março, contingenciamento na ciência, na tecnologia, na cultura, na educação, na própria saúde, na infraestrutura, em tudo que o Brasil precisa para avançar. Você não cresce o produto interno bruto com todo o ciclo virtuoso que isso gera de emprego, renda, que tem que ser mais bem distribuída nesse país da abissal desigualdade social, se não tem o Estado. Não é o Estado faz tudo, não é o Estado que interfere em todas as áreas, mas um Estado indutor do desenvolvimento, do crescimento, que não abre mão do que é a atribuição dele. Essa cultura do privatismo absoluto e do Estado mínimo, ela não pode ser aceita. E aqui, na verdade, inclusive a visão política do Centrão, que é majoritário na Câmara, acabou prevalecendo no orçamento, de maneira a fazer muita política de clientela. Está se instituindo, senador Randolfo, uma espécie de presidencialismo, não é nem mitigado, é amarrado. Tudo que puder para os deputados e senadores, com suas emendas, nós passamos a ser unidade orçamentária da União, com os nossos mandatos, deve ser garantido. Enquanto isso, a gente não defende um presidencialismo vertical, autoritário, autocrático, mas o regime presidencialista foi reiterado até em plebiscito há não muitos anos. E, no entanto, aqui está se inaugurando uma espécie de presidencialismo amarrado, onde o Congresso manda mais do que o Executivo. A gente quer o equilíbrio entre os poderes, e esse equilíbrio se materializa no orçamento. Ele está desequilibrado, ele é um pequeno avanço, mas essencialmente porta contradições. Eu insisto e reitero, nós estamos na busca da restauração do presidencialismo de coalizão, conforme foi elaborado no texto constitucional de 88. No presidencialismo de coalizão, o governo executa e faz combinado com o parlamento. Então, só prestar assim, sem encaminhamento, obviamente o governo orientará o voto favorável, tanto ao conjunto dos PLNs e à PELOA. Mas eu queria, em dever de ofício, de lealdade ao meu querido amigo Mota, amigo que este parlamento, presidente, me possibilitou a relação aqui e a aproximação, fazer essas duas ressalvas em nome do governo. A divergência em relação a essa alteração e, oxalá, aguardar que o corte, de fato, não seja superior a 6 bilhões de reais em relação ao Programa de Aceleração do Crescimento. Cumprimentar o trabalho e agradecer a convivência nesse período de elaboração do orçamento com esta pessoa de um coração generosíssimo, que é o relator, deputado Mota. Então, queria primeiro prestar todas as homenagens, agradecer a relação que nós construímos nesse período, sempre muito aberta, clara e franca. É óbvio que o orçamento que nós estamos aprovando e é da natureza da democracia, e a natureza, inclusive, do surgimento dos estados democráticos de direito. O Executivo elabora o orçamento, o Congresso se debruça e altera a proposta orçamentária. Este é o primeiro orçamento, deputado Chico Alencar, sob a égide do governo do presidente Lula. Nós estamos aqui, temos tido aqui um esforço enorme para sair do presidencialismo de delegação que vivíamos, para voltar ao presidencialismo de coalizão,